Continuando o nosso estudo na primeira carta de Pedro, lá você, no nosso canal do YouTube, você tem todos os demais já feitos que você pode acompanhar. Nós estamos tentando destrinchar parte por parte, fazendo uma explicação de cada um dos detalhes que aparecem nos textos da primeira carta de Pedro. Neste momento, nós queremos dar continuidade ao estudo na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Nós já vimos a primeira parte, agora vamos ver na metade dele, o que está dizendo. Acompanhe aí a leitura do texto que vou fazer. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Nesta oportunidade, nós vamos destacar essa expressão, para a obediência. Isto tem um significado específico, porque, na verdade, nós fomos eleitos por Deus, nós fomos santificados do Espírito, ou seja, Deus Pai nos deu a condição necessária para um relacionamento com Ele, com dois objetivos. O primeiro deles é obediência. O segundo é a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Este segundo vamos abordar numa outra ocasião. Nesta nós queremos abordar especificamente este objetivo, para a obediência. O fim visado por Deus, no que diz respeito a nós, é a obediência que consiste na fé. E a que flui, ela vem da fé. Obediência à verdade do Espírito é o que diz Romanos capítulo 1, versículo 5. Neste verso vemos mais do que um princípio fundamental para a vida cristã, que é a obediência. Esta virtude cristã não é uma expectativa divina para seus filhos, mas é uma exigência para aqueles que são seus filhos. Entretanto, deve-se notar que tal exigência não é pré-requisito para a salvação, mas para a manutenção do nosso relacionamento com Deus Pai. As Escrituras são claras em testificar que a obediência segue a salvação. Veja ainda nesse primeiro capítulo que nós lemos, nesse versículo 2, diz: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência. Há uma relação, então, entre eleição e obediência. Em outras palavras, conhecer Deus não é uma questão de um processo de pensamento correto, mas de uma relação espiritual genuína com Deus. O conhecimento de Deus e a comunhão com Ele são aspectos complementares da experiência cristã. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3, nós encontramos a seguinte expressão: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Um dos testes que nós podemos fazer para realmente definir e saber para nós mesmos se nós conhecemos a Deus é o quanto nós guardamos os seus mandamentos. A sentença de João aqui, João o apóstolo, responde a uma das mais importantes perguntas que os cristãos fazem. Como posso ter certeza que temos um relacionamento verdadeiro com Deus? A resposta é clara: se obedecermos aos seus mandamentos. Note que João usa aqui a expressão seus mandamentos.
Ou, em outras palavras, que mandamentos são esses? Como é que eu posso saber? No Evangelho, Jesus apresenta um novo mandamento aos seus discípulos. Veja o que está escrito em João capítulo 13, versículos 34 e 35. Acompanhe aí comigo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Ora, esta expressão é a expressão da obediência. É aquilo que revela o que Deus espera de nós a partir daquilo que Deus fez por nós na pessoa de Jesus Cristo. Ainda o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, nós encontramos as seguintes palavras de Jesus Cristo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vejam que aqui há uma expressão do Senhor Jesus Cristo de imitação. Então nós precisamos voltar a saber como é que Jesus Cristo nos amou. E Jesus Cristo nos amou de uma forma total, indo ao sacrifício, em obediência ao Pai. E é este exemplo que Jesus Cristo passa para nós seguirmos. Veja ainda que em alguns lugares vemos Jesus falar seus mandamentos. Em João capítulo 14, versículos 15 e 21, encontramos as seguintes palavras. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não é irônico que as pessoas dizem hoje, se você conhece o amor de Deus, você não precisa se preocupar quando você estiver em pecado? Mas o apóstolo João diz, se você conhece o amor de Deus, você não será capaz de continuar pecando. Porque se você realmente acredita no amor que Deus tem por você, então todos os seus mandamentos serão conselheiro amoroso de Deus Pai para com você. Mas a expressão obedecemos, a grande questão apresentada depende da compreensão deste termo, pois o que significa obedecer? O termo grego que aparece aqui tem 3 características que eu gostaria de bem rapidamente apresentar. O sentido básico do termo é guardar, o que significa que requer um cuidado especial, uma atenção especial para com aquilo que é a palavra, porque nós vamos obedecer a Deus na direta proporção em que conhecemos aquilo que Deus revela na sua palavra para todos os seres humanos. Este sentido de cuidado especial não é uma mera observação ou estrita conformidade, mas trata-se de uma inteligente intenção em realizar aquilo que Deus ordena para nós. Não é sugestão, é ordenança. Segundo lugar, não se trata de uma sujeição sem aceitação, como um funcionário faz com seu chefe. Ele faz o que o seu chefe manda, mas também ele não concorda, ele não está nem aí, mas ele faz por uma série de interesses pessoais. Mas tem o sentido de assimilação voluntária dos mandamentos. E o desdobramento disso é uma vida prática. Terceiro lugar,
implica objetivamente em persistência também. Não é apenas um conceito de obediência que está aqui em foco, mas a continuidade da obediência. Este é um aspecto que muitas vezes nós não levamos em consideração no nosso dia a dia. A obediência a Deus é um processo contínuo. Por isso podemos dizer, em obedecendo a Deus. Não é alguma coisa do passado, não é alguma coisa que poderá acontecer no futuro, mas ele é contínuo na nossa vida. A Bíblia apresenta a relação humana com Deus em termos de pacto. Deus sempre toma a iniciativa e põe para a agenda, mas a humanidade deve responder com arrependimento, obediência, serviço e perseverança. Somos salvos para servir. A obediência é vital, representa a vida. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 6, versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele também diz um outro aspecto. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Este é o fundamento de todo o resto, pois com isso somos introduzidos em um estado de justificação e paz com Deus, sendo libertados de uma consciência que nos condena e colocados na posse do Espírito Santo e tornados capazes de obedecer. Isto é aquilo que é a santificação do Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14, encontramos: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. A obediência significa esse servir ao Deus vivo. E o conteúdo da obediência não se constitui em obras mortas, mas se constitui em relacionamento direto com Deus o Pai. Por este meio, a santificação do Espírito, nossa obediência é tornada aceitável a Deus, o que não seria se não fosse aspergido pelo sangue, que também vamos ver no próximo estudo. Por fim, precisamos colocar em ordem a relação entre salvação e obediência. A obediência é incapaz de produzir salvação. As Escrituras, principalmente Paulo, usa o conceito de fé salvadora como um ato de obediência, o exercício da fé. A obediência verdadeira é produzida pela salvação. Por isso que o texto de Pedro diz: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, santificação do Espírito para obediência. Então, o primeiro momento é o momento do restabelecimento, do estabelecimento da nossa relação com Deus Pai. É isto que Pedro, nesse texto, quer mostrar. Pedro nos ensina que os eleitos são eleitos para a obediência e não o inverso. Não é a obediência que me leva à eleição,
mas a eleição que me leva à obediência. Então podemos dizer o seguinte, que aqui são usadas as três pessoas da Trindade. Primeiro, os cristãos são eleitos por Deus segundo a presciência divina e não por causa da presciência divina. Já vimos isso em estudo anterior. Mas também os cristãos são eleitos por meio da santificação do Espírito, tema que também já abordamos em estudo anterior que você tem acesso. E agora ele vai dizer, os cristãos são eleitos para a obediência. Por fim, a ação divina é que aquele que foi salvo por sua graça seja então obediente. A obediência, portanto, segue a obra santificadora do Espírito Santo e, consequentemente, é parte da manifestação do objetivo pelo qual nós fomos salvos. Isto é, nós fomos salvos para obedecer. Isso é completado pela expressão aspersão do sangue de Jesus Cristo, que denota a consagração ministerial. Em outras palavras, as Escrituras afirmam que a salvação precede a obediência e que, na verdade, a eleição é o fundamento da obediência cristã. Isso não significa que homens não regenerados não possam agir de acordo com a estipulação moral divina. Paulo, em Romanos, no capítulo 2, versículos 14 e 15, mostra isso bem claramente. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma de lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se. Segundo as Escrituras, tal conformidade não é fundamento para a salvação. O Evangelho é necessário para a salvação. Atos, no capítulo 4, versículos 11 e 12, nós vamos encontrar o seguinte: Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os nomes pelo qual importa que sejamos salvos. Somos salvos para a obediência. Somos eleitos para que, pela fé, obedeçamos aos seus mandamentos. Quais são os seus mandamentos? Aqueles que estão colocados e inseridos na sua palavra. São estes que nós temos o compromisso de seguir. E é a isto que a palavra de Deus nos convida, e eu também estendo esse convite a você. Venha para esse exercício de fé, de obediência que agrada a Deus, para que esta caminhada nos leve seguros rumo às mansões celestiais. Seja bem-vindo.